Olá, amigos e amigas queridos do nosso Caminhando Juntos. Estamos aqui em mais um encontro grato, muito satisfatório aos nossos corações. E desta feita com o nosso companheiro Nilo Nogueira, amigo da nossa casa, companheiro de trabalho, de atividade no nosso Grupo Espírita Redenção. E viemos para tratar de um tema muito interessante, que eu acho que vai render uma boa conversa, uma boa roda de conversa, como costuma se dizer atualmente. Tudo bem com você, amigo Nilo? Tudo em paz? Saúde Olá, boa? Família segue bem? olá, Leandro, tudo bem, graças a Deus. Vamos levando. E é um prazer estar novamente aqui no Caminhando Juntos com você para mais esse trabalho. Uma boa noite a todos e todas que nos assistem e que possamos juntos levantar reflexões importantes, né, para o nosso esclarecimento. É isso aí. Bom, queridos amigos, queridas amigas, o nosso tema está no capítulo 2 de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e nós estamos nos utilizando da primeira edição autêntica, que é fruto do trabalho do Paulo Figueiredo e do Lucas Sampaio, a par do Acervo Canuto de Abreu, hoje de posse da FEAL, né? E que rendeu esse trabalho interessante de resgate da obra kardeciana na originalidade dos textos de Kardec, né? Então, é aquela quarta edição renovada, com cheiro de nova, porque traz os ares de Kardec de novo para a gente. Então, o nosso tema nesse capítulo 2 é o medo da morte. Nós estamos na primeira parte, que trata da doutrina, o medo da morte. Então, nós vamos a ele, né? Vamos aqui discutindo devagar, conversando sobre o tema, que é bem interessante, acho que vai envolver a todos os nossos companheiros aí. Vamos lá. O homem, inicia Kardec, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, possui o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última etapa da existência e que aqueles de quem temos saudades não terão partido para sempre. A presença, ou melhor, a crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode ser que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? Essas reflexões parecem muito interessantes, né? A primeira assertiva é a constatação de que, em qualquer nível de evolução, desde o mais selvagem dos seres, essa intuição do futuro está presente, de algo que segue para além. Isso está desde muito tempo, né? E possui o sentimento inato do futuro. E a pergunta com a qual Kardec fecha esse parágrafo é que é mais interessante ainda, né? Como pode ser que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? A gente já aí começa a pensar no assunto, né? Esse é um questionamento básico, né, a respeito do tema, o medo da morte. Então, afinal, se você acredita na imortalidade da alma, se isso para você já está claro no seu sentimento, na sua percepção, né? Por que o medo da morte, né? Agora, é interessante, ele começa com a questão de que o sentimento do futuro é inato, desde o homem no estado de selvageria. E a gente vê que em todos os tempos, os povos sempre tiveram estiveram às voltas com a dimensão espiritual, né? Cada um a seu modo, né? As tribos indígenas têm o pajé, né? Existe a noção da terra
dos ancestrais, e para onde vão todos que morrem, né? Uhum. E a gente vê ao longo da história também a crença na aparição de alma penada, de Uhum. seres que morreram estão aparecendo. Então, assim, isso denota a crença e a convicção, né, da existência de algo depois da Uhum. morte, né? É, Isso realmente parece ser instintivo. isso é bem legal, isso é interessante, é um marco interessante. Mas eu vou falar no segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo segue dizendo assim: o medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de sobrevivência comum a todos os seres. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho que cá embaixo deve lhe servir para o próprio adiantamento. Então, eu acho rica essa ideia da providência divina, que nos dota dessa habilidade da qual nós não conseguimos abrir mão, na realidade, né? Essa providência é uma consequência do instinto de sobrevivência comum a todos os seres. Isso nos mobiliza, porque esse instinto de sobrevivência faz com que a gente se mexa. Ninguém fica deitado se está com fome, né? Ninguém fica deitado. Está com fome, você vai correr atrás da comida, você vai buscar onde produzir, onde encontrar meios de sobreviver. Ninguém se joga, ninguém se larga, de modo geral, né? Você pode encontrar as exceções hoje, adoecidas, desequilibradas de alguma sorte, mas, no geral, da natureza humana, olha, a gente parte para buscar. Né? Aliás, da natureza no geral. Né? Os animais também fazem isso, só que o homem tem uma característica de lutar pela vida com o assertivo da inteligência, né? De usar os argumentos, os elementos que tem para suprir as necessidades que garantam a sua existência. Acho rico demais essa imagem. Né? Sim, é verdade. Aqui é interessante ele colocar, né, a sabedoria da providência no sentido de que se o homem ainda não preparado, né, um homem ainda, o espírito ainda a caminho, né, não muito esclarecido, como ele diz, não está bastante esclarecido. Se ele vislumbra a felicidade possível no mundo espiritual, pela sua própria limitação, ele tenderia a comparar. Isso aqui é desse jeito, lá é daquele jeito. Então, peraí, não quero mais ficar aqui, não, eu quero Vou ir para para lá. É lá. só morrer? Beleza, então eu quero ir para lá. Quer dizer, ele está falando aqui que talvez levasse o homem a querer deixar prematuramente a experiência Uhum. aqui na Terra, né? Agora, interessante é que conforme, então, pela sabedoria, né, da providência, conforme o homem vai evoluindo e vai antevendo, vai compreendendo a felicidade no mundo espiritual, ao mesmo tempo ele entende que uma coisa está ligada à outra. Ele não vai conseguir chegar àquela felicidade se aqui ele ainda não consegue lidar da forma adequada. Uhum. Ele entende que tudo isso faz parte de uma coisa só, que é a vida, no sentido maior, né? Isso é muito interessante. É. Muito legal isso. Muito interessante mesmo. O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura. Mas, ao mesmo tempo que compreende melhor sua missão sobre a Terra, ele aguarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. A certeza acerca da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus esforços. Antes de ter essa certeza, ele trabalha somente em função da vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. Eu gosto muito desse encaminhamento que Kardec vai fazendo para ampliação da nossa compreensão, né, do porquê disso tudo. Porque essa compreensão, à medida que ela vai crescendo, a gente vai tendo clareza de que, e ele vai dizer isso mais à frente, de que o que vai me
fazer vislumbrar o futuro com menos temor é como eu vivo agora. Eu preciso viver o meu presente com o máximo de consciência, com atenção e com cuidado, que a produção de agora, ela representará para mim um futuro de desespero, de aflição, de ansiedade ou de serenidade, porque eu sei o que construí, ou o que busquei construir. Eu não sei se é esse caminho. Me parece que é isso, né? Conforme você vai tendo mais clareza da relação entre a vida na matéria e a vida espiritual, como isso, na verdade, são duas faces de uma mesma realidade, né? A gente vai entendendo que a gente aqui está preparando, ou está aprendendo a viver dentro de padrões vibratórios adequados. E que quanto mais estivermos afinados com isso, melhores serão as perspectivas na vida espiritual, decorrência, né? Então, começa aqui. E aqui o mundo material, ele é rico em experiências para nos levar a esse entendimento. É né? isso. Você sabe que esse parágrafo, para mim, foi muito difícil até separar coisas, né? Porque ele na sua plenitude, ele é tão rico. Ele vai seguindo dizendo assim: a certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de trabalho algum e de crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de aguardar e a coragem de suportar os labores transitórios da vida terrestre. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser, e a caridade um propósito no presente e no futuro. É extremamente alentador, é fortalecedor, né? A identificação desse processo é fortalecedora. A gente percebe essa solidariedade que se estabelece a partir daqui, mas que vai à frente, né? É verdade. É a compreensão disso, conforme o homem vai evoluindo e amadurecendo a compreensão dessa relação de coisas, que vai proporcionando a ele essa visão, vai proporcionando a ele essa serenidade, essa tranquilidade, porque o panorama vai ficando mais claro, né? De um modo geral, parece que ele está se referindo aqui a isso, né? Já apontando assim a diferença que faz quando você começa a olhar esse quadro, compreendendo cada parte, cada questão, o lugar de cada coisa, né? Exatamente. Para libertar-se, segue Kardec, da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. Entre aqueles que não estão adiantados o suficiente, a vida material prevalece ainda sobre a vida espiritual. E a gente quis até passar por esse parágrafo interessante, porque o nível de atualidade dele, nesse exato momento da nossa trajetória, é chocante. Porque a intensidade do foco no que é material, no que é material, no que é material, e a minha empresa, meu trabalho, a minha vida, é meu isso, é meu aquilo, e tudo meu, que vai ficar tudo aqui amanhã. Então, essa falta de visão para o amanhã, para essa vida futura, e aí eu volto para aquilo que ele diz lá no final daquele primeiro parágrafo. Como pode ser que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? Me parece que isso é consequência, né, Arlindo? Porque à medida que as pessoas vão se voltando para o apego à matéria, se limitar às questões de ordem material, e vai deixando de lado todas as questões de ordem espiritual, os valores espirituais, como sendo algo bobo,
porque, na verdade, o que conta é você ser bom, é você né, ser capaz de sobressair, ser capaz de amontoar bens, né? Então, assim, os valores espirituais, para essas pessoas que estão tão arraigadas a isso, começam a parecer tolices, né? Porque só estão levando em conta a realidade material. Para a realidade material, quanto mais melhor, né? Quanto mais influência, quanto mais poder, quanto mais dinheiro, quanto mais resultados, melhor, mais eu me distingo dos outros. E isso é puramente material, é uma visão parcial da coisa, né? Exato, exato. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, ao passo que a vida real está na alma. Privado o corpo da vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Se, em lugar de concentrar seus pensamentos sobre a vestimenta exterior, o homem o fizesse sobre a verdadeira fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lastimaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. E aqui há uma nota que é muito rica, quando fala desse corpo como a fonte de tantas misérias e dores. Aí tem uma nota do editor, né? Na psicologia espiritualista, na qual o espiritismo se baseia, o ser humano encarnado vive conjuntamente a vida animal, que compõe-se de instintos, emoções, dor, prazer, e a vida da alma, que compõe-se da razão, da vontade, da imaginação. Não sendo ele o corpo, a verdadeira vida é a do espírito, que, após a morte, não tem sensações de dor e de sofrimento físico, e o instinto de sobrevivência se faz desnecessário. Com a evolução da alma, progressivamente prevalecem a vida espiritual e a condição de felicidade. Dessa forma, liberta-se do medo da morte. Libertar-se do medo da morte é um processo natural. Isso é. E aí termina o parágrafo assim: mas para isso é necessário ter uma força que o espírito só adquire com a maturidade. Fala, Lindo. A questão do instinto de sobrevivência é interessante, né? Para a gente poder entender, porque senão fica parecendo que as pessoas se apegam à matéria por puro desvio de caráter. Não é isso, né? A gente evolui da ignorância para a luz, né? Então, há estágios ainda de atraso em que o instinto de sobrevivência ainda é muito forte, né? O espírito ainda não consegue, quando encarnado, entender essa coisa do mundo espiritual, da alma, de como é isso, que importância isso tem. Se vai ser depois, já morri, não interessa, sei lá o que é que vem depois, né? E o instinto de sobrevivência é muito forte no corpo quando você está encarnado, porque ele é de natureza animal, ele é um instinto, ele é um impulso, né? E, aliás, é desse impulso que sai o egoísmo. O egoísmo aí, ele vem de um processo como é que se diz? Do instinto de sobrevivência, porque eu tenho que me manter vivo, eu tenho que prover minhas necessidades para me manter vivo. Acontece que quando você vai evoluindo, esse instinto vai perdendo força. A razão, a compreensão, a inteligência vai ganhando mais força. Esse instinto, apesar de ainda presente, ele vai perdendo força, vai ficando ligado a outras coisas mais práticas, talvez. Não ganha essa força na vida de um modo mais tão grande, né? Mas é interessante isso, né? A gente poder entender isso também, que é um processo evolutivo, né? Agora, tudo bem, mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a entender a existência da alma, a importância quer dizer, o tamanho disso tudo, da vida num sentido maior que compreende a vida na matéria e a vida espiritual, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual, a gente consegue ter elementos para começar a combater esses instintos, começar a combater essa lógica que faz com que a gente se volte mais para as necessidades imediatas da matéria, né? Exato. E esse processo de avançar mesmo, que você vê essa questão do instinto e com a colocação na nota, né? A vida animal.
instintos, emoções, dor, prazer. A vida espiritual, razão, vontade, imaginação. Logo, eu estou partindo do material para me espiritualizar, né? Eu estou me espiritualizando nesse processo. Então, é bem legal isso, né? Não há mágica, né? O medo da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimento sobre a vida futura. Acho isso muito rico. Mas conduz à necessidade de viver e ao medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, ainda cercada pela incerteza. Eu gosto dessa definição, que é muito boa também, né? Que é uma coisa linda de perceber. Ele é, Isso. assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, que a gente instintivamente a gente quer seguir em frente, como o espírito. A gente ainda não tem consciência daquilo, não tem clareza, mas está ali, presente esse anseio. Eu acho essa ideia muito boa, né? O medo da morte como sendo uma consequência natural do espírito não saber, não ter certeza do que virá depois, né? A incerteza faz com que ele tenha medo da morte, né? Deixa eu ver onde eu estou. Aqui. Ah, está aqui. Nilo, eu vou dar aquele salto na 63. Vamos para aquele terceiro parágrafo? Na página 63, antes desse terceiro parágrafo, realmente, que é importante, Ah, o tem aquele em cima primeirinho ali. ali, eu Uhum. acho que seria também uma É, coisa é, é. interessante da É gente assim. anotar, né? É verdade, é verdade, é verdade. Vou pegar o término aqui para a gente fechar legal. A apreensão se enfraquece à medida que a certeza se forma, desaparecendo quando a certeza é completa. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Que, aliás, você tocou nessa questão lá no iníciozinho. Foi. Isso. Não é Que é isso? fundamental para o cara não perder o lastro da vida, senão ele desinteressa e deixa cair pela janela. Não é? Quero Se sair ele daqui. tiver, exato, o espírito encarnado ainda não suficientemente esclarecido, né? Ele não tem um discernimento, um conhecimento, informações suficientes para poder formar uma visão mais clara. Se ele compara a vida dura que ele está levando aqui na matéria, e se ele tem a informação, se ele tem a certeza, ele sabe que lá no mundo espiritual é possível espíritos viverem em plena felicidade, ou numa felicidade relativa muito melhor que aqui, não há sofrimento físico, não há necessidade de... Ele vai querer ir para lá. Vamos embora. Vamos embora. Se morrer é isso, eu quero morrer. Então, né, ele poderia ser induzido a querer acelerar esse processo, né? Então, a providência realmente quer dizer, é tudo perfeito, né? É perfeito. É tudo perfeito. Essa sabedoria do Criador é indiscutível, indiscutível. Aí vamos fazer aquele salto, então? Vamos lá. E depois, dizem ainda, o que é a alma, afinal? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como ela sente? Como ela vê e percebe? A alma não é, para eles, uma realidade efetiva, é uma abstração, que aí fala dos que são mais materialistas, né? E aí a nota que é trazida pela editora é bem legal. Por meio da psicologia, os espiritualistas estudaram experimentalmente a alma encarnada, mas as questões metafísicas permaneciam na condição de hipótese. Não se concebia como a alma, sendo imaterial, após a morte, poderia ter localização no espaço e no tempo sem um corpo. Somente com o complemento do espiritismo, que apresenta a realidade do perispírito e da matéria perispiritual, também a metafísica tornou-se experimental, baseada na observação dos fatos.
E isso é muito relevante, né? Isso é muito relevante. Muito, muito. Para a Porque gente como... traduzir, para a gente traduzir isso aqui de uma forma, para a gente compreender melhor o que é que eles querem dizer com isso aqui, porque a metafísica aqui, na verdade, é o estudo de tudo que não é material, que não é Uhum. físico. Então, só se poderia Mas ter mesmo ela estava conjecturas. sem lastro, né? Mesmo É ela estava sem isso. lastro. Eram só conjecturas. Poderia-se fazer conjecturas por uma lógica filosófica, uma lógica qualquer. Mas com o espiritismo, a metafísica pôde passar a ser experimental, ou seja, porque agora também faz parte da física, pode ser comprovada Uhum. através de experimentos, né? Pelo sistema científico. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Somente com o complemento do espiritismo, que apresenta a realidade do perispírito e da matéria perispiritual. Então, a alma agora não é algo abstrato, É, é realmente algo dotado de matéria. Então, já exato. é possível ser estudada cientificamente. É isso que ele está dizendo aqui. É isso. A gente partiu daquele início dizendo assim, é um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama, porque era isso, a ideia era A ideia vaga, é era essa, né? muito O que vaga. é a alma, afinal, né? Exigia uma abstração profunda para chegar a lugar algum, porque sem comprovação. E, seguindo, os seres que lhes são queridos, reduzidos em seu pensamento ao estado de átomo, estão extintos para eles, por assim dizer, e não mais têm aos seus olhos as qualidades que os faziam amá-los. Eles não compreendem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em mônadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais concreto. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Que isso também é um negócio interessante. Essa conquista, que para alguns pode parecer simplória, ela tem uma importância fundamental, capital. Porque é quando a pessoa diz, ah, tá, então eu tenho um lastro de pensamento. É quando eu penso no meu pai, eu tenho clareza de que meu pai está aqui do outro lado da vida, como eu o conheço. Isso é extremamente importante, porque aí tira dessa... Olha só, que ele diz, quando não se crê nisso, quando não se tem esse laço, olha, daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre. É o aqui e agora, que tem qualquer coisa de mais concreto, porque aqui eu sei, eu vejo, eu pego. Então, é muito, muito interessante a É isso mudança que aí. isso provoca, né? Claro, porque o que era antes algo, uma conjectura, era algo que não se sabia direito, não tinha, né, eram só ilações, hipóteses, passa a ser algo palpável e real. Então, isso dá uma certa, vamos dizer assim, uma tranquilidade em você partir para acreditar numa coisa dessa, para estudar, para verificar, para levar em conta. Você Uhum. já tem algo para lidar, não mais uma ideia de algo que pode ser, pode não ser, né? Exato. Então, essa incerteza anterior empurrava as pessoas para a vida material mesmo. Então, Uhum. é aqui que a gente tem que, como você disse, né? Aqui eu vejo, eu sinto, eu cheiro, eu tenho o meu prazer. Então, as pessoas se apegavam à vida material. Uma outra razão que prende as coisas da Terra, até aqueles que creem mais firmemente na vida futura, está relacionada à impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ela desde a infância. E aí começa a questão religiosa a pesar, né? Pesa a mão e dá mais vazios do que verdades, né? O Quer dizer, isso aí prende mais as pessoas na vida terrena material. Uhum. Tudo isso que foi ensinado, né, vamos lá, vamos a elas, né? Fala religião, mas não produz espiritualidade. Aí a gente fica perdido do mesmo jeito. O quadro que a religião apresenta da vida futura, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. De um lado, vêem-se nele as contorções dos condenados a expiar em torturas e chamas sem fim os erros de um momento, sucedendo-se os séculos sem que haja esperança de alívio ou piedade. E o que é ainda mais cruel, sem que haja para os condenados qualquer proveito advindo do arrependimento. Isso é realmente chocante, né? Além de queimar no fogo do inferno, queima para quê exatamente?
eternamente. Ninguém aprende nada, não muda nada. É uma vingança, É né? vingança, Eterna. vingativo. Ah, você me desobedeceu, então agora vai ser a minha vingança, você vai sofrer para a eternidade. Então, É assim, você terrível não isso. ter direito ao arrependimento, ou seja, o seu arrependimento não surtirá nenhum efeito, nenhum alívio, nem, né? É inútil o arrependimento. De outro lado, as almas debilitadas e sofredoras do purgatório a esperar sua libertação, que depende da boa vontade dos vivos. Que razão ou fardo que rezarão ou farão rezar por elas, e não de seus esforços para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo, ou seja, presas a esse lastro que as religiões criaram, um lastro no vazio, uma coisa horrorosa isso. É, Assim, dessas almas está o restritíssimo grupo dos eleitos, acima dessas almas está o restritíssimo grupo dos eleitos que desfruta por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa. E essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Assim se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados as figuras angélicas que exprimem, entretanto, mais o tédio do que a verdadeira felicidade. Porque a gente pode falar da beleza da Capela Sistina, de tudo isso, mas que isso fica sem graça, fica, né? é verdade. É uma vida patética, É. no final das contas. Não, sim. Você vê que é uma imagem que atende muito àquela visão ingênua, né, do início da vida espiritual, né, de que a felicidade, como a vida na matéria é muito dura, o trabalho é árduo, então a felicidade é você não precisar trabalhar, não precisar fazer nada. Então, é uma vida lá no céu, vai ser de uma eterna contemplação, de não precisar fazer nada, né? Essa era a ideia de um prêmio máximo que se poderia ter, eu não precisar nunca mais trabalhar, nem sofrer nada. Exato. Né? Então, eram as duas possibilidades, ou o sofrimento eterno, ou esse ócio eterno, não precisar nunca mais fazer nada para ninguém, nem para mim mesmo, nem para ninguém, tá tudo. E veja que coisa interessante, né? Se no início da nossa bate-papo aqui a gente percebe lá que esse processo todo vai construindo essa solidariedade que desde aqui alcança a vida futura, essa lógica acaba com solidariedade e fraternidade. Porque, veja, ainda mais se você fosse, por exemplo, um suicida, nem missa podia rezar para o cara, então nem isso tinha chance. No mármore do inferno, você tem que esquecer o seu suicídio, se dane a vida dele. É um negócio horrível. Então, você rompe os laços de fraternidade, você rompe qualquer ideia de solidariedade com o seu par. É uma coisa louca isso. A solidariedade é só para quem merece, né? Terrível isso. Essa situação não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que, somente por ter recebido o batismo, esteja o selvagem, inculto, de senso moral limitado, no mesmo nível que aquele que atingiu o mais alto grau de ciência e de moralidade prática após longos anos de trabalho. É menos concebível ainda que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesma ou de seus atos, desfrute os mesmos privilégios simplesmente pela realização de uma cerimônia na qual sua vontade não teve nenhuma participação. É muito doido. É doido, né? Quer dizer, o selvagem, se ele for batizado, ele está no mesmo nível daquela pessoa que estudou a vida inteira, que trabalhou, produziu, se esforçou para se esclarecer, né? Então, E que assim, moralmente avançou. E que moralmente avançou, né? Então, eles estão mostrando assim a incoerência disso aí. Né? Tais pensamentos não deixam de preocupar os crentes mais fervorosos por menos que reflitam. A ideia de que o trabalho progressivo que se realiza na Terra nada conta para a felicidade futura e a felicidade com que se acredita adquirir essa felicidade e a facilidade com que se acredita adquirir
essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e até mesmo a possibilidade de comprá-la por dinheiro, sem uma séria reforma de caráter e de hábitos, realçam o valor dos prazeres terrenos. Mais de um crente diz intimamente que, já que seu futuro está assegurado pela realização de certos ritos ou por dádivas póstumas que não o privam de nada, seria inútil impor a si sacrifícios ou um incômodo qualquer em proveito do próximo, uma vez que se pode obter a salvação trabalhando cada um por si. E aí a nota vem para nos fortalecer. Os dogmas religiosos estabelecem o princípio da heteronomia ou sujeição a uma lei exterior com vistas à recompensa, sob pena do castigo se não for submisso. Realmente, os animais progridem pelo condicionamento, prazer e dor, mas cabe ao espírito humano a evolução pelo esforço da vontade, sendo a felicidade proporcional ao mérito das conquistas intelecto-morais de forma autônoma. Comente, senhor Nilo, porque isso é muito bom, né? Quer dizer, se eu posso, né, lá na frente, comprar minha entrada no céu, por que eu vou ficar me preocupando em ser certinho? Se no final me arrepender, eu vou para o céu, por que eu vou me dar o trabalho de ficar me privando dos prazeres e das coisas que eu tenho desejo, que eu quero? Para que eu vou amar esse isso chato aqui ao meu lado? Não precisa isso. Isso. Tá Eu na posso ir frente, lá comprar, né, como eles dizem, com dinheiro, vou lá, compro o meu lugar no céu, né, e mais uma vez reforçando o apego à matéria. Né? Dinheiro resolve. Né? Então, realmente essas práticas exteriores, como ele fala, reforçam o apego à matéria. Da forma como era, porque a forma como foi praticada, levada na prática a certas religiões, distorcendo as ideias, as mensagens recebidas, né? Foram distorcidas ao bel prazer daqueles que estavam aqui, desencarnados, para poder justificar a sua conduta. Né? Então, desvirtuaram tudo, né? A ponto de você poder comprar com dinheiro o seu lugar no céu. Né? Como nós nos habituamos a vir mudando Deus ao nosso formato, né? Então, muito ao nosso fácil, gosto, né? ao nosso gosto. Seguramente, não é este o pensamento de todos, porquanto existem grandes e belas exceções. Mas, sem dúvida, representa o pensamento da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas. E a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo alimenta o apego aos bens terrestres e, por conseguinte, o egoísmo. É verdade, porque quanto mais eu tiver, melhor lugar eu poderei comprar no céu. Então, é complicadíssimo. É isso aí. Eu não Acrescente. tenho culpa se o outro não tinha dinheiro e foi para o inferno. Sabe? Não Mas tenho aí culpa. eu começo a fazer as falcatruas para eu ter cada vez mais, para não perder a chance da compra. Na hora H, eu poder pagar minhas indulgências. Né? Então, que era o que acabava se fazendo, né? Doava-se às instituições, às escolas religiosas, etc., para garantir um futuro. Olha só que mesmo assim todo mundo tinha a ideia da vida futura, né? Que era garantir um futuro Aí nas tinha melhores isso aí. A condições. ideia da vida futura estava lá. Estava lá. Estava equivocado o entendimento, mas estava lá. Acrescentemos, ademais, o fato de que tudo nos costumes concorre para que se lamente a perda da vida terrestre e se receie a passagem da terra para o céu. Eu acho interessante também como o hábito vai fazendo isso, né? E não só o hábito. Primeiro é a condição natural da vida, o instinto de sobrevivência. Mas como as escolas religiosas deturparam o processo, retroalimentaram essa ideia física, material, olha como é que isso atrapalhou a gente, né? Como isso atrapalhou a gente. Olha, né? Demais, como ele vai descrever aqui. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que despertam a esperança. Quando é retratada, é sempre com um aspecto repugnante
e nunca como um sono de transição. Todos esses símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o monstruoso e descarnado. Nenhuma simboliza a alma se desprendendo radiosa de seus laços terrestres. Ou seja, né, a representação da morte é sempre uma caveira, um esqueleto, É tudo de um ruim. túmulo, uma sepultura, um fantasma, é sempre coisas tenebrosas, né? Exato. Só não mostra a liberdade do espírito. E isso, ele está falando aqui, se mostrasse a alma radiante, deixando aquele corpo inútil, né? Talvez a imagem fosse diferente. Exato. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos que ficam, como se acontecesse a maior tragédia àqueles que se vão. Damos-lhes um adeus eterno, como se jamais fôssemos revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrar outros maiores. Que infelicidade, é comum que se diga, morrer quando se é jovem, rico, feliz, tendo diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz custosamente surge no pensamento, porque nele tal ideia não encontra raízes, e é aqui que está a gravidade, né? Nós não aprendemos a ensinar ao outro, não nos ensinaram e a gente não ensina ao outro que a grande base, o grande fundamento da nossa vida é o espírito que somos, são os espíritos que somos. Isso vai sendo transmitido, né, de geração em geração, isso vai virando uma verdade, vai marcando a maneira das pessoas entenderem isso, né? Tudo concorre, portanto, para inspirar o temor da morte em vez de fazer nascer a esperança. Sem dúvida, o homem precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos, mas isso acontecerá à medida que sua fé se fortalecer, quando então ele terá uma ideia mais sensata da vida espiritual. E eu vou direto para a nota, que é a nota de número 21, que diz o seguinte: a crença no nada mantém o individualismo na sociedade contemporânea. Quando a compreensão das relações entre os dois mundos tornar-se um fato natural, compreendido e amplamente divulgado, uma nova ordem social se estabelecerá. Afirma Allan Kardec. Vê-se que a só constatação da existência do mundo espiritual conduz, forçosamente, a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas, e é essa revolução que o Espiritismo prepara. Ele registrou isso em O que é o Espiritismo, no capítulo 2, no número 101. Eu achei interessante aqui, antes de passar para você, que é isso aqui: a crença no nada mantém a individualidade na sociedade contemporânea. Hoje, isso tem uma importância ainda mais extrema. E a gente precisa pensar no país, né? Quando a gente pensa no Brasil, nesse momento, a gente vê como isso é doloroso, como isso está presente, e presente em todas, ou num grande número das escolas religiosas, presente na doutrina científico-filosófica, que é o Espiritismo, ou a partir de alguns de seus adeptos, ou dos que se dizem adeptos, atendendo justamente a essa lógica, apoiando assassinato, apoiando armamento, apoiando tudo que Jesus diz exatamente o contrário. Quando ele nos evoca, nos convida para espiritualizarmos-nos. Os ditos parceiros de religião apoiam essa ideia, essa crença no nada, essa ideia individualista, extremamente individualista, que acredita na simplicidade, na eliminação do outro. Aliás, não sei se você sabe que atualmente a grande frase que eu tenho ouvido, a grande expressão que eu tenho ouvido nos últimos tempos, quando você comenta qualquer coisa na vizinhança, está tendo assalto por ali, a hora de cortar, suspender o CPF. Você virou a morte, uma coisa banalizadíssima. Cancelar o CPF é uma coisa absurda.
Mas diga lá. É verdade, né? O individualismo, ele passa a ter sentido à medida que você não vê sentido no futuro, você acredita que não há nada no futuro. O que vale é o agora. Então, eu vou cuidar de mim. Essa é a lógica, né? E é interessante essas pessoas que lá nos seus grupos, no seu, né, eles vão à igreja às vezes, casam na igreja, batizam seus filhos, né? Os filhos fazem a primeira comunhão, né? Mas assim, compram arma porque eu vou me defender. Se o bandido vier, eu mato. Ué, mas aí, né, Jesus disse não matarás. Não, mas é bandido. O cara quer me matar, eu tenho o direito de me defender. Né? Então, assim, como aquela coisa toda da religião é algo assim, pro forma, é para mostrar para os outros que você tem religião, que você, né, é um cara legal, mas na prática você está vivendo o materialismo, né? Na prática você vive o materialismo. Você sabe. Essas ideias de Jesus, do bem, não sei o quê, vale aqui para algumas coisas aqui na vida, para poder, né, você ficar bem na fita e tal, mas as pessoas não estão tendo, não estão parando para pensar melhor nisso aí. Né? Exato. Você sabe que tem uma coisa interessante? Eu tenho, assim, tem palavras que eu acho que a gente não compreende muito, né? A palavra usada aqui, o individualismo. E nós, ao fazermos essa crítica aqui, trazermos esses comentários, as pessoas que estão alinhadas nessa ideia vão dizer, não, mas nós não somos individualistas, nós somos um grupo. E nem percebem que são individualistas mesmo. Embora estão reunidos com a mesma ideia individualista. Tanto que se o outro mudar de camisa, ele mata também. Isso é tão sério, mas a gente não consegue perceber. Essa coisa é tão sutil e toma um vulto nas pessoas e no raciocínio que ele é embotado, ele fica preso, ele supõe que ele não é individualista. No entanto, ele é. Ele só está reunido com os pares individualistas também, buscando o mesmo isolamento, a mesma execração, a mesma mudança, a mesma separatividade na sociedade. Então, e é muito estranho isso, né? Muito estranho. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A gente vai repetir isso porque é isso, não dá para dizer-se espírita e pactuar com essas coisas. Olha o que está apontando Allan Kardec. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. O véu se levantou, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Será que os espíritas estão ligados nisso? Mesmo a gente que está se dizendo espírita está ligado nisso? Será que isso realmente já foi constatado? As pessoas constatam isso? Para elas isso está claro? Ou isso ainda é uma teoria vaga lá, não sei aonde, que a gente vai ter que acreditar? Né? Como será que as pessoas estão lidando com isso? Porque, realmente, a doutrina espírita, para nós que não vivemos, não vivenciamos a fase experimental de Kardec, né? Que a gente pegou a doutrina pronta, a gente lê, estuda, aprende, apesar de ter lido tudo aquilo lá que foi verdade, que aconteceu, que foi experimento realizado e tal, né? Para muita gente ainda se mantém uma coisa vaga, né? Ainda não consegue ver no dia a dia essas verdades acontecendo, né? Perceber como que, dependendo de como você se coloca diante de determinada situação, você vai se deparar com determinado cenário, com determinadas consequências, né? Então, o interessante é que as pessoas possam começar a entender isso, né? Que a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. Se para o espírita, o espírita que ainda não consegue ver, ter como concreto, como um fato um natural, vamos dizer assim, a continuidade da vida, que a vida é um contínuo, né? Ora estamos aqui vivendo uma experiência no corpo, ora estamos desencarnados no mundo espiritual. O que está faltando para esse espírita? Se isso ainda não é um fato, para ele ainda não é um fato natural, aceito naturalmente, né? Porque quando você vê a coisa desse jeito,
esse medo tende a diminuir muitíssimo, pelo menos. Né? Não vou dizer que a gente não deixa de ter medo, porque a gente teme o que a gente não conhece. Né? A gente está aqui e a gente não lembra como era do lado de lá, mas a gente, minimamente, você ganha um pouco de esperança, um pouco de confiança. Diminui um pouco aquele medo, aquele temor exagerado, né, do momento de desencarnar. Né? Segue mais um pouco. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever sua situação. Nós ali os vemos em todos os níveis da hierarquia espiritual, em todas as fases da felicidade e do infortúnio, assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a razão da calma com que encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes sobre a terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente em melhores condições. E a esperam com a mesma confiança com que aguardam o alvorecer após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunham e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus e com os anseios íntimos do homem. Então, e esse o tempo todo está relacionado com as nossas próprias vontades, né? Com a nossa própria vontade. Uma coisa que eu acho que ainda ficou muito arraigada, né? 2000 anos aí de uma vivência religiosa distorcida, né? Deixa nas almas um impacto muito forte, né? Essa ideia de castigo, punição para os erros. Isso é uma coisa que atemoriza muito. Né? Agora, quando você pensa que ao desencarnar nós vamos nos deparar com o nosso estado de consciência, a coisa muda de figura. A ideia é ninguém vai ser punido, a pessoa sofre pelas constatações que faz sobre si mesmo, sobre a sua realidade. Né? Não existe punição, ninguém vai vir lá para te punir, para te apontar. Né? Talvez algum espírito desencarnado em situação talvez igual ou pior que a sua, talvez alguém a quem você tenha prejudicado venha te cobrar alguma coisa. Mas punição, Deus vai punir, a vida vai punir, os espíritos benfeitores vão punir aquele que chega lá cheio de erros. Olha só. Então, essa imagem é muito forte. Essa imagem em nós é muito forte. E é isso que é preciso as pessoas, ao estudar a doutrina espírita, começarem a entender, né? Que não há punição, não se trata disso, trata-se de expansão da consciência, de ampliar a compreensão das coisas. Né? O sofrimento é o estado íntimo de cada um. É o caminho que a sociedade, que nós como sociedade vamos ter que trilhar, é bem interessante, porque essa ideia mesma da punição, ela desalenta e, na realidade, te mantém no crime. Porque alguém desalentado diz, vou Não mudar. tem mais nada a Eu perder. estou condenado mesmo. Então, a lógica acaba sendo essa. E porque essa lógica é uma reprodução na mente, é uma reprodução da vida. Que aqui o que a gente faz é isso, né? O cara peca, você pega e prende ele. Mas prende em que condições? Você não prende para que ele se ressocialize, para que ele compreenda os equívocos e busque uma renovação. Você prende para puni-lo efetivamente. Você prende, você deixa lá sem condição nenhuma de vida, ou cria a pior condição que possa ter, e o discurso hoje é exatamente isso, são bandidos e tem que pagar aquilo lá mesmo. Então, deixa sem comida, deixa eles serem assediados uns pelos outros. É uma lógica. Condição terrível de vida lá dentro, né, bicho? E não é para renovar ninguém. Se não é educativo, eu reproduzo isso para a lógica da espiritualidade. Olha só, eu também não vou passar isso lá, também não quero, não. Quero que se dane, eu vou fazer igual o que eu estou fazendo até agora. Né? Acho que é complicado isso, muito complicado. Além disso, a crença comum situa as almas em regiões acessíveis apenas escassamente ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, alheias aos vivos. A própria Igreja coloca entre as almas e os vivos
uma barreira intransponível, declarando que todas as relações estão desfeitas, que qualquer comunicação é impossível. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que se vá para lá. Se as almas estão entre os eleitos, encontram-se completamente absortas em sua beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os vivos e os mortos uma tal distância que se enxerga tal separação como eterna. Eis porque muitos preferem ter perto de si, aqui na Terra, os seres que amam, ainda que estes estejam sofrendo, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Ademais, a alma que está no céu é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe, os seus amigos arder eternamente? Essas imagens, porque raia ao absurdo. É uma retórica de Kardec excelente, né? Uma retórica, um encadeamento lógico que derruba esses pensamentos que, na verdade, são pueris, né, Arlindo? Eles retratam uma visão pueril de uma época da humanidade, né? que trazia para a religião o modelo de vida da vida encarnada, por exemplo, senhor e vassalo. Exato. Então, essa relação que sempre houve de uma elite dominante e o povo submetido a essas leis dessa elite, sendo castigados, punidos, né? E aqueles da elite vivendo fartamente, com liberdades e tudo, uma vida muito boa, por sinal, né? Então, esse modelo foi levado para a igreja. Deus é um senhor e nós somos os vassalos, nós temos que temê-lo, ele irá nos punir e tal, né? Então, lá com ele a vida é boa e tal, mas se nós errarmos, se nós não obedecermos, igual o senhor lá e o escravo e o vassalo, Exato. se nós não obedecermos, vamos ser punidos. Exato. Então, é o mesmo modelo que foi levado para a igreja, esse modelo da relação humana aqui enquanto encarnados. O interessante disso é que, nesse conjunto, se alienou a mensagem de Jesus, né? Porque Jesus vem, abre as portas para que a gente possa entrar, né? É o que Kardec, na realidade, faz quando traz essa retórica. Kardec está abrindo portas. Ele não diz para ninguém, vem por aqui. Ele abre a porta e diz, olha aí, cara. Veja com seus próprios olhos para compreender o que é isso. Mas toda vez que alguém abre porta, vem os caras e dizem, não, vamos fechar aqui, porque senão o pessoal vai saber. Se eles souberem, a gente não tem mais domínio de coisa alguma. Então, é muito doido isso. O tempo todo tem sempre alguém tentando fechar a porta. A ignorância é a chave para a dominação, né? Para os espíritos, a alma não é mais uma abstração. Para os espíritas, para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abrange e concebe, o que é já o bastante para fixar a ideia acerca da sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros fundamenta-se em algo real. Não os representamos mais como chamas fugidias que nada falam ao pensamento, mas sob uma forma definida, que a nós os mostra mais claramente como criaturas vivas. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua conexão e se assistem mutuamente. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o medo da morte não tem mais razão de ser. Enfrenta-se a morte a sangue frio como uma libertação, como a porta da vida, e não como a do nada. Eu vou direto à nota para depois te passar. No mundo novo, quando a compreensão do mundo espiritual e da moral autônoma tornarem-se parte do conhecimento compreendido e aceito, e a regeneração da humanidade estiver em curso, a morte vai ganhar novo significado. O instante de passagem de um mundo ao outro, do mesmo modo que o nascimento. Não haverá sentido para medo, desespero ou insegurança pela separação. Enfim,
encarnados e desencarnados são dois estados de uma só sociedade humana. Então, eu acho que é a riqueza disso. O texto ele todo vem fundamentando essa lógica dessa nota aqui no final. É uma vida só. São duas fases de uma mesma vida, de uma vida, né, de um espírito imortal, né? E a compreensão disso, né, quer dizer, é preciso um certo grau de evolução, de evolução espiritual, para conseguir vislumbrar isso com mais clareza. Nós estamos aqui estudando, tentando realizar isso, né? A Para doutrina trilhar espírita esse caminho de alguma maneira, né? Exatamente, a doutrina espírita está aí nos mostrando isso. Agora, é preciso nós começarmos O que acontece? A gente vê pessoas transformando a doutrina espírita numa releitura da religião, vamos dizer, tradicional, né? Aí tem medo do umbral, tem medo o umbral, o inferno passa a ser umbral, né? O céu passa a ser nosso lar. Eu quero ir para o nosso lar. E Né? coisas Então, que assim, tais, né? são coisas desse tipo, né? Que você transforma muda só o nome das coisas, mas aquela lógica de punição, senhor e vassalo, né? Inferno, céu, isso continua, essa ideia continua. É preciso mudar isso. Né? Ao estudar-se doutrina espírita, é preciso buscar a mudança dessa lógica, começar a entender que é um contínuo. Não adianta eu pensar que o que é que vai ser de mim do lado de lá. Basta olhar o que você está sendo aqui. Exato. Você estará do mesmo jeito do lado de lá. Né? É uma continuidade. Essa autonomia de que se fala na doutrina espírita é uma autonomia que nos remete a companheiros de casa espírita que não obedecem ao chefe da casa, porque não é questão de obediência, é de compreensão, é de discussão, né? Tudo que é proposto a partir da doutrina, ou deveria ser, e se não estiver compreendido, é preciso ser discutido, até que se possa compreender. Em compreendendo-se, a gente faz par e vai junto. Agora, nós transformamos em novas igrejas, na realidade, né? Que seguem não o pastor, mas o chefe do diretor-geral, o presidente do centro espírita, e faz-se o que se quer, o que ele quer, o que ele define como doutrina espírita, e não o que o espiritismo define como doutrina. Pois é, uma casa espírita que tem um chefe que dá ordens, determina, limita, permite ou proíbe coisas ao seu bel prazer, está mostrando que assim, é uma casa que não entendeu muito bem o recado. Né? É claro que tem que haver disciplina. Disciplina é uma coisa, mas em nome de algo palpável, em nome de algo que está claro para todo mundo. Não é alguém que quer, não é a vontade de um ou de outro. Né? Tem a ver com a verdade, com o trabalho que é realizado e que é também a comunicação com o plano espiritual, as determinações da orientação da casa, dos propósitos, né? Então, assim, é toda uma disciplina que é necessária, mas é diferente de alguém baixando ordens, um ditador colocando a coisa do seu jeito, é totalmente diferente isso, né? É isso aí. Nilo, chegamos ao fim. Isso. Andamos bem, mas chegamos ao final. As suas palavras de despedida aí, fique à vontade. Foi muito bom estar novamente aqui com você, Arlindo, nesse estudo. Eu acho que ele acrescenta muito a todos nós, né? À medida que a gente vai relendo, estudando doutrina espírita, a gente vai sedimentando e ampliando a nossa compreensão, que cada leitura que a gente faz é uma nova leitura, ela acrescenta, né? Eu só tenho a agradecer. Espero poder participar outras vezes. Tá? Um grande abraço, meus cumprimentos a todos que nos assistem e até uma próxima. Valeu, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Eu aqui espero que você realmente esteja aqui outras vezes. Nós precisamos da sua companhia para fortalecer esse bate-papo, nos auxiliar nessa tarefa que é bem interessante, mas precisa de cabeças boas para a discussão, né? E nós agradecemos imensamente a você, meu amigo. Muito obrigado, muita paz, muita saúde. E as companheiras e companheiros de casa, nós agradecemos imensamente a caminhada conosco. Sugerimos o retorno ao texto, O Medo da Morte, capítulo 2, de O Céu e o Inferno. Muita paz, um beijo nos corações.